Mais uma vez, Bolsonaro está na frente. Ele será o primeiro presidente do Brasil a não ajustar em nada a tabela do imposto de renda. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Gilona Manteiga, revisado por J.J. Lieber, escrito e narrado por Coreia com K. Antes de mais nada, vamos deixar um ponto bem importante aqui. Imposto de renda sequer deveria existir. É uma agressão terrível à renda do indivíduo antes mesmo que ele tenha a oportunidade de gastar o seu suado dinheirinho. Agora, vamos falar brevemente como esse imposto surgiu. Desde o século XVI, ocorreram algumas tentativas de instituir algo parecido com o imposto de renda, mas que não vingaram por muito tempo. No final do século XVIII, o governo da Inglaterra se viu necessitado de dinheiro para financiar a guerra contra Napoleão Bonaparte. Só que nessa época era difícil contabilizar a renda dos indivíduos para instituir o roubo. Em 1796, o primeiro-ministro britânico apresentou aos diretores do Banco da Inglaterra o seu plano para o chamado empréstimo de lealdade, um imposto sobre despesas que, para seu cálculo de cobrança, basicamente separava os cidadãos em 3 categorias. A primeira seriam os mais ricos e que, portanto, possuíam criadagem, carros e cavalos. Na segunda, a base de cálculo era medida em relógios, cães e janelas. Sim, janelas. Nessa época, a Inglaterra já cobrava imposto sobre as janelas há quase um século, mas isso é assunto para outro vídeo. Na terceira classe, o cálculo se baseava na habitação, atingindo os indivíduos mais pobres. A ideia era que os indivíduos de cada classe fossem obrigados a emprestar uma parte dela para o governo. E claro, que emprestar era apenas um nome simbólico, um dinheiro que não retornaria para o cidadão nunca mais. Ao longo dos meses seguintes, as propostas foram se alterando até virar um imposto geral sobre a renda dos indivíduos, o Income Tax. Em 1799, o imposto sobre a renda passou a ser cobrado mesmo com todas as críticas e sem apoio da população. A taxa era de 10% para a renda total no ano acima de 60 libras. Mas calma que o governo dizia que o imposto era temporário, apenas para custear as despesas da guerra. Será? Não mesmo. O Sir John Sinclair, um político britânico contra o novo tributo, fez a seguinte declaração na Câmara dos Comuns. Citação: "Se nos puserem esse imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Enquanto durar a guerra, isso não será possível. Se na paz esse acréscimo às rendas públicas for julgado indispensável." Agora, o ministro Pitt, usando de grande moderação, pede apenas 1/10 de suas rendas. Mas o que impedirá de, no futuro, exigir 1/5 ou mesmo 1/3? Faz-se mister ainda observar que essa lei será pretexto para uma infinidade de exigências altamente vexatórias. Fim da citação. Sir John Sinclair acertou em tudo. Hoje, não apenas os habitantes da Inglaterra pagam esse imposto, mas também indivíduos de todo o mundo. Ele acertou também que essa quantia aumentaria, só que no Brasil, a alíquota atual chega a 27,5%. É fato que após vencer a guerra contra Napoleão, o imposto deixou de ser cobrado em 1816. Mas ele voltou em 1842, quando a Inglaterra passou por um período de crises e déficits orçamentários. A ideia era deixar de cobrar o imposto assim que as contas do governo se equilibrassem. Existem até registros de discursos de políticos e ministros que se comprometiam a extinguir o imposto quando fosse possível. 10 anos depois, em 1852, o imposto foi suspenso. A promessa parecia ter sido cumprida. Entretanto, já no ano seguinte o imposto voltou a ser cobrado com a promessa de que seria extinto em 7 anos, mas não foi. A Guerra da Crimeia surgiu como mais uma desculpa não apenas para continuar a cobrar o imposto de renda, mas também para aumentar as alíquotas. O imposto de renda nunca mais deixou de ser cobrado e países como o Brasil, já na segunda metade do século XIX, começaram a cobrar esse imposto também. Mais um projeto temporário do governo que se tornou permanente. Surgiu como um imposto para cobrir dificuldades financeiras de uma guerra, tornou-se permanente e se transformou na principal fonte de roubo de muitos governos pelo mundo. Em 2018, entre os afagos dos candidatos ao cargo mais alto do Poder Executivo, aqui na Terra da Banânia, tanto Haddad quanto Bolsonaro disseram que iriam corrigir a tabela do imposto de renda, reajustando-a à inflação.
Em outras palavras, eles iriam pegar alguma daquelas siglas da sopa de letrinhas que dizem ser a inflação oficial do bandido estacionário Tupiniquim, conhecido como governo brasileiro, analisariam qual é a porcentagem mágica determinada pelos doutos economistas e posteriormente ajustariam as faixas da tabela do imposto de renda com base nesse valor. Se o Bolsonaro realmente não a atualizar, a tabela do leão terá ficado imutável por exatos 7 anos. Isso significa que ela estará defasada ante a inflação oficial do governo em 134,5% desde 1996. Sem essa atualização, a quantidade de isentos a pagar o imposto de renda cai de 23,7 milhões de brasileiros para apenas 8,3 milhões. Isso significa que 15,4 milhões de brasileiros que não iriam pagar a extorsão máxima pela sua produtividade terão seu dinheiro expropriado. Para entender melhor o que estamos falando, vamos usar o seguinte exemplo. Imagine que você ganha um salário líquido de R$ 1.800 por mês em 2021. Seu chefe, sendo um bom homem, decide ajustar o seu salário deste ano à inflação, para que consiga, na teoria, ao menos manter seu poder de compra. Sabendo que a inflação do ano passado foi de 10%, o seu novo salário será de R$ 1.980. Contente com o aumento, sai feliz da reunião, esperando o seu próximo lerite. Acontece que ao recebê-lo, percebe um débito que antes não existia, o do imposto de renda. Para sua infelicidade, agora seu salário é maior do que R$ 1.903,98. Sendo assim, para o governo brasileiro, você precisará pagar 7,5% do seu salário para o leão da Receita Federal. Ou seja, como o governo não ajustou a tabela da extorsão pela produtividade, a partir de agora a chamaremos pelo seu nome correto, agora terá que pagar mais um imposto, talhando o seu poder de compra sem que houvesse aumento real do seu salário. Se isso já não é o suficiente para te deixar no mínimo em cólera, vamos conversar mais um pouco. Primeiro, é necessário dizer que o IPCA não é a verdadeira inflação. Como Mises disse em seus diversos livros, a inflação é o aumento da base monetária de um país. Aquilo que os economistas chamam de inflação, definida por eles como o aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços de uma sociedade, na verdade é o resultado da inflação e não ela propriamente dita. Dito isso, vamos continuar no caminho do ódio. Caso fosse usado o IPCA para ajustar a tabela de extorsão pela produtividade, qualquer pessoa que recebesse menos de R$ 4.465 estaria isento de pagar o imposto de renda. Nas promessas de Bolsonaro, ele garantiria que a isenção seria mantida para valores abaixo de 5 salários mínimos, o que daria algo próximo de R$ 5.000 no ano de 2018. Entretanto, já em 2019, depois de ter ganhado a eleição, Bolsonaro reajustou sua fala, dizendo que iria dar a isenção apenas para quem ganhasse acima de R$ 3.000. Parafraseando o personagem da série Todo Mundo Odeia o Chris, mas aí sabe como é, né? Veio o micróbio chinês, a paralisação da economia, as focinheiras de pano e, mais uma vez, o reajuste foi postergado. Provavelmente, alguém a favor do governo irá dizer, pô, mas o governo está arrecadando menos também, né? Errou! Em 2021, o governo arrecadou 17% a mais do que o ano anterior. Isso já descontado a inflação. A Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, superaram a expectativa do governo, que era de 34,3 milhões. A Receita Federal recebeu este ano 36,1 milhões de declarações de imposto de renda, 5% a mais do que o esperado. De acordo com o site Impostômetro, os brasileiros foram usurpados em R$ 1 trilhão pelo bandido estacionário no dia 3 de maio de 2022, 10 dias antes do dia em que comemoramos a abolição da escravatura, mesmo que ainda sintamos o estalar do chicote em nossas costas, e 12 dias depois do dia de Tiradentes, o homem que morreu por declarar um absurdo o brasileiro ter que pagar 20% em impostos. O quinto já virou mais da metade, mas o inferno ainda continua. Mas isso já era de se esperar. Afinal, o governo não iria apenas imprimir mais dinheiro para garantir o Auxílio Brasil e os vouchers para os caminhoneiros e taxistas, aprovada pela PEC do Vento Divino, ou em japonês, kamikaze, não é mesmo? De que adianta distribuir dinheiro se ele não vale nada? Agora, e se a tabela da extorsão pela produtividade fosse ajustada pela verdadeira inflação, que é o aumento da base monetária? Qual seria o valor da isenção? Vejamos. De acordo com os dados do próprio Banco Central Brasileiro, a base monetária M1 em 1996 era de 24,3 bilhões de reais.
Atualmente, o mesmo agregado monetário é de pouco menos de 603 bilhões de reais. Isso significa que houve uma inflação de aproximadamente 2.381,48%. Em 1996, qualquer brasileiro que recebesse menos de R$ 900 por mês era isento do imposto de renda. Se ajustássemos o valor com base no aumento da base monetária, qualquer brasileiro que recebesse menos de R$ 21.433,33 por mês estaria isento. Muito provavelmente, apenas pessoas com altos salários ou os grandes empresários que possuem conluio com os políticos e os asseclas do governo que iriam pagar esse imposto de renda. O que não faz sentido, já que os políticos vivem com o dinheiro extorquido da população. É aquela coisa, não faz sentido. Por isso, é do governo. O fato é que esse assunto é absurdo desde o começo. Ninguém deveria pagar imposto de renda. Aliás, imposto nenhum. Apesar de não ter muitas coisas que podemos fazer para evitar que sejamos expropriados do nosso trabalho, ao menos por enquanto, existem alguns meios para diminuirmos esse roubo, por meio de um ativo realmente escasso, inconfiscável e soberano. Obviamente todos já sabem qual é, mas eu vou ficar falando todas as vezes o seu nome, pois acredito que muitos já estão cansados de ouvir. Quem pegou a referência e entendeu, sabe que ele é uma excelente ferramenta contra esse tipo de depredação. Cabe apenas àqueles que estão interessados estudarem e começarem a utilizá-lo. Quem recebe usando a moedinha laranja e guarda em sua carteira não tem desvios ou débitos. Recebe o valor integral do seu trabalho. Mas nem todos entenderam isso. Pena para eles. Felicidades para quem já sacou. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!